Olá, seguidores. Entrem no meu barco e vamos atracar na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal, em Brasília, pois a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde 10 pessoas de uma mesma família desapareceram e pouco a pouco seus corpos foram sendo encontrados. A Polícia do Distrito Federal encontrou durante a tarde do dia 18 de janeiro de 2023 mais um corpo supostamente relacionado ao desaparecimento de 10 pessoas da mesma família. Esse foi o 7º cadáver que estaria ligado ao sumiço da cabeleireira Elisamar Silva, que desapareceu junto com seus 3 filhos pequenos no dia 12 de janeiro. Três suspeitos pelo crime já estão presos. Um deles disse à Polícia Civil do Distrito Federal que o crime foi encomendado por Tiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elisamar, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira e pai de Tiago. Os 3 suspeitos presos foram Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Gideon Batista de Menezes, Fabrício Silva Canhedo. 6 corpos carbonizados haviam sido encontrados em 2 carros da família durante a mesma tarde e em locais diferentes. E além disso, os policiais foram ao local que teria sido usado como cativeiro para Renata Juliene Belchior, de 52 anos, mãe de Tiago e sogra de Elisamar, e Gabriela Belchior de Oliveira, de 25 anos, cunhada da cabeleireira e irmã de Tiago. No local, cães farejadores do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ajudaram a encontrar um 7º corpo relacionado ao caso. De acordo com a corporação, o cadáver é de um homem adulto e estava enterrado com sinais de esquartejamento. E detalhe, a cabeça estava separada do corpo. A partir de agora, eu vou falar sobre os corpos que foram encontrados e vou atualizar vocês, seguidores, de acordo com informações que eu tive hoje à tarde sobre esse caso, pois ele é bem recente e as informações vão chegando. As peças do quebra-cabeça vão surgindo e a gente vai tendo que montar até que ele fique completinho, certo? A gente faz na teoria aqui alguma coisa que a polícia faz na prática lá fora, investigando esse tipo de caso, certo? Mas vamos em frente. Um dos carros foi encontrado carbonizado em Unai, Minas Gerais, com 2 corpos femininos dentro dele. Já em Cristalina, outros 4 corpos foram encontrados dentro de outro carro carbonizado, o de uma mulher e de 3 crianças. Detalhe, os carros pertenciam à mesma família que desapareceu. Tudo indicava que no carro que foi encontrado em Cristalina
onde havia uns 4 corpos de uma mulher e 3 crianças, seriam os corpos de Elisamar da Silva e de seus 3 filhos pequenos, Gabriel, Rafael e Rafaela. Tá? E tudo levava a crer também que o carro que foi encontrado carbonizado em Unai, Minas Gerais, com 2 corpos femininos dentro dele, seriam os corpos da Renata Juliene e da Gabriela, certo? Mas nesse último não se tem essa certeza ainda. A única certeza que tem é que o carro era do Marcos Antônio, que estava desaparecido ainda. Era um Siena, que estava carbonizado. Então, vamos nos remeter daqui, desses carros incendiados, para o cativeiro, que fica em Planaltina, onde foi encontrado um corpo masculino com sinais de esquartejamento. Tá? Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é o que tudo indica, tá? Os corpos estavam divididos assim, da seguinte maneira. No carro carbonizado de Unai, 2 corpos femininos, segundo parentes, seriam o da Renata e o da Gabriela. No carro carbonizado em Cristalina haviam 4 corpos sem identificação, mas segundo parentes seriam da cabeleireira Elisamar e dos 3 filhos pequenos que ela tinha. E no cativeiro, em Planaltina, um corpo masculino com sinais de esquartejamento seria o de Marcos Antônio, o pai de Tiago, e sogro da Elisamar. E é por causa desse detalhe que ele sai da condição de suspeito na linha de investigação da polícia e entra na condição de vítima. Tá? Continuando. Hoje, a informação que eu tive, na zona rural, próximo ao local do desaparecimento dessas pessoas, mais 3 corpos foram encontrados dentro de uma cisterna. Isso significa que há 10 mortos aí. Ao que tudo indica, ninguém sobreviveu a essa chacina. Tá? Mas vamos em frente. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Uma testemunha fez um relato importante para a Polícia Civil do Distrito Federal. Ela falou, essa testemunha que não quis se identificar, falou que Elisamar e Tiago brigaram antes de desaparecerem. Segundo o boletim de ocorrência registrado na 33ª Delegacia de Polícia, um parente do Tiago, que é essa testemunha, certo? Disse que ele tinha brigado com a esposa e que ela saiu em seguida, com 3 filhos do casal, que também desapareceram. Em seguida, foi a vez do Tiago sumir. Logo depois, o pai, a mãe e uma irmã dele. Daí depois, mais adiante, sumiu a ex-mulher do pai e a filha que ele teve do relacionamento anterior com essa mulher. E aí é que somam as 10 pessoas desaparecidas. São elas: Elisamar Silva, os 3 filhos pequenos, Gabriel, os gêmeos, né? Rafael e Rafaela,
o marido Tiago, o sogro Marcos Antônio, a sogra Renata Juliene, a cunhada Gabriela, a primeira mulher do sogro, Cláudia Regina, e a filha que ele teve com essa mulher, Ana Beatriz. O que se sabe desse caso até agora? Vamos começar falando sobre o desaparecimento. O caso começou após o desaparecimento de Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela, Rafael, Rafaela e Gabriela. A cabeleireira é moradora de Santa Maria, no Distrito Federal, e vive há 10 anos com o marido. Ela também é mãe de um rapaz de 24 anos e de uma jovem de 18. E de acordo com o filho mais velho de Elisamar, ela desapareceu após sair para buscar o marido na casa da sogra, na região de Itapuã. Isso significa, seguidores, que aqui existe uma contradição. Uma testemunha, parente na família, havia dito que ela desapareceu com os filhos após uma briga que ela teve com o marido. Já o filho dela não. Disse que ela não estava, que ele não estava em casa na hora que ela e os filhos saíram. E que ela e os filhos saíram justamente para buscar ele na casa da sogra dela, da mãe dele. Então aqui a gente começa a raciocinar em cima das peças desse quebra-cabeça aqui, certo? Vamos em frente. Ele ainda afirma que depois de sair de casa, a mãe parou de responder as mensagens no celular e não atendeu mais ao telefone. No dia seguinte, o veículo da cabeleireira foi encontrado com os 4 corpos dentro. Já no primeiro domingo, depois do ocorrido, foi registrada uma segunda ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia em Santa Maria, Distrito Federal, notificando o desaparecimento de Tiago, seus pais e uma irmã dele. Quem procurou a polícia na ocasião foi uma tia de Tiago e irmã da mãe dele, da Renata. Em depoimento, ela disse que o último contato com a irmã foi na sexta-feira, dia 13, por volta das 21h30. Segundo ela, Renata Juliene Belchior disse que foi para uma vaquejada com o marido e a filha e mandou um áudio em grupo de WhatsApp que pertence à família, afirmando que voltaria no sábado, dia 14. Só que isso não aconteceu e eles não deram mais notícias. Quando chegou o sábado, os policiais de Unai, Minas Gerais, na divisa com o Distrito Federal, já tinham achado o carro do pai de Tiago, queimado e com 2 corpos dentro. No entanto, a confirmação da relação entre os casos só veio na segunda-feira, dia 16. Agora nós vamos falar um pouco sobre esse cativeiro que essa família estava. A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou o cativeiro onde seriam presos Gabriela e Renata. Elas ficariam presas nesse cativeiro, certo? Com isso, elas estão entre as possíveis 6 vítimas de uma mesma família que teriam sido mortas em um crime encomendado. Renata e Gabriela eram, respectivamente, sogra e cunhada da cabeleireira Elisamar Silva e avó e tia dos 3 filhos dela,
Todas desapareceram na semana passada. Tiago, o marido de Elisamar, e Marcos, o sogro dela, também estavam desaparecidos até então. Durante as investigações, 3 suspeitos foram presos pelo crime. E um deles disse à polícia que o crime foi encomendado por Tiago e Marcos Antônio, em depoimento. Ele afirmou que Elisamar e os filhos foram mortos primeiro. Já Renata e Gabriela teriam sido mantidas no cativeiro por 5 dias antes de morrer. De acordo com o delegado da 6ª Delegacia de Polícia, Ricardo Viana, elas só foram levadas até Unai, em Minas Gerais, onde um carro incendiado foi encontrado no sábado, dia 14. Os 2 corpos estavam dentro do veículo. Ainda, segundo o depoimento do suspeito, as 2 teriam sido sufocadas antes de o carro ser queimado. No entanto, a identificação dos corpos ainda não foi concluída. Eu vou tentar explanar aqui um pouco a motivação desse crime, pessoal, mas já vou adiantar para vocês que eu não acredito. Acho que existe algo ainda pior por trás disso, que eu não sei o que é, tá? Mas o motivo que foi explanado aqui, eu não acredito nisso. A morte da cabeleireira Elisamar, de 39 anos, mobilizou forças policiais, não só de Brasília, como também dos estados de Goiás e Minas Gerais, devido a todo o mistério envolvendo o caso. E algumas especulações, muita discussão segue desenrolando a partir do caso. Porém, um fato é incontestável: 10 pessoas desapareceram. E até o momento, uma a uma foram reaparecendo sem vida. De acordo com o delegado Ricardo Viana, responsável pela investigação, a motivação para o crime seria o dinheiro. Ele explica que Elisamar, a cabeleireira, havia feito um empréstimo bancário para reformar seu salão de beleza, localizado na Asa Norte de Brasília, enquanto que Renata possuía outros R$400 mil guardados depois da venda de uma casa. Porém, as mortes intrigam os policiais, visto que alguns corpos encontrados nem mesmo foram identificados. Já em Cristalina, Goiás, outro carro sob as mesmas condições foi encontrado, o que indicaria mais tarde que os 2 crimes estariam relacionados. Naquele momento, a acusação caiu em Tiago e Marcos Antônio, mesmo com eles desaparecidos. Depois que o outro homem, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, afirmou que os 2 encomendaram o crime, eles simplesmente sumiram. E com isso existe a possibilidade de que estejam também mortos, pois eles também podem ter sido vítimas desses criminosos e não suspeitos, como eles querem fazer acreditar a polícia. Seguidores, a minha opinião é a seguinte, e eu estou falando isso depois que o corpo do Marcos Antônio foi encontrado.
certo? Antes eu não poderia falar, porque se é uma coisa que envolve muito dinheiro, eles poderiam perfeitamente ter matado, pegado o dinheiro e sumido para qualquer lugar do mundo e ninguém encontrar mais, tá? Mas por que eu acho que não é? Por causa que o marido, o pai do Thiago, né, ele devia saber que a mulher tinha esse dinheiro, e ele foi encontrado morto e foi uma das vítimas. O Thiago também sabia do empréstimo, provavelmente sabia do empréstimo que a Elisamar fez, de 100 mil reais, para reformar o salão. E se ficar confirmado que um daqueles 3 corpos encontrados na área rural da região em que eles moram, naquela cisterna, foram do Thiago, para mim descarta completamente a possibilidade de motivação financeira para esse crime, certo? Vamos em frente. Na segunda-feira, o corpo de Marcos foi encontrado enterrado no quintal do cativeiro. O cadáver estava em uma cova rasa e com 50 metros de profundidade. Ele estava sem os braços e degolado. A localização do corpo foi ponto crucial nas investigações e descartou a primeira hipótese de que Marcos e seu filho Thiago teriam associado e orquestrado o sequestro e assassinato de toda a família, como eu supunha. Também morreram nessa chacina a mulher de Thiago, a Elisamar, e os filhos do casal, Gabriel e os gêmeos Rafael e Rafaela. Mãe e filhos foram estrangulados e carbonizados dentro do carro em Cristalina, Goiás. A polícia prendeu Gideon Batista, Horácio Carlos e Fabrício Canhedo. Mas existe um quarto suspeito. E esse quarto suspeito se chama Carloman dos Santos. E a polícia segue no encalço dele. Ele está sendo considerado foragido. Como que a polícia chegou até eles, seguidores? É por isso que eu digo, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. As impressões digitais de Carloman foram encontradas no cativeiro e no carro de propriedade do Gideon. Conforme foi revelado em primeira mão pela imprensa, o criminoso é integrante da maior facção do país, o PCC, e foi alvo de uma operação desencadeada em 2018 pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, contra membros da cúpula e atuantes em presídios da capital. Então, com isso, seguidores, temos 4 suspeitos, 3 deles estão presos e 1 foragido. Eu vou falar um pouco das prisões, como elas ocorreram. A Polícia Federal prendeu os 3 suspeitos de participação no desaparecimento da família. Um dos detidos confessou aos policiais que Thiago e Marcos, como eu já havia dito, haviam encomendado a morte da família. Esse suspeito foi Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos. Ele contou que ele e Gideon Batista de Menezes
receberam 100 mil reais para matar a cabeleireira, os 3 filhos, a sogra e a cunhada da mulher. E Gideon, porém, não se manifestou. Ele ficou quieto durante todo o depoimento. O terceiro suspeito preso foi Fabrício Silva Canhedo, de 34 anos. Ele teria sido responsável por vigiar as vítimas no cativeiro, ou seja, ele era o leão de chácara da quadrilha. A polícia também informou que, em depoimento, Horácio contou que as outras 2 pessoas participaram do crime. Uma amante de Marcos e a filha dessa mulher. As 2 são consideradas desaparecidas. O que sabemos até o momento é que o corpo de Marcos Antônio foi encontrado enterrado e esquartejado no quintal da casa, que servia como seu cativeiro, significando assim, como eu já havia falado anteriormente nesse vídeo, que Marcos passa da condição de suspeito para a condição da vítima. Ou seja, Marcos não é suspeito, ele foi morto, ele é vítima. Já o seu filho Tiago, que até então continuava desaparecido, havia a possibilidade de que ele fosse um suspeito, né? Mas, se ficar confirmado que o corpo encontrado na cisterna, se um dos corpos que foi encontrado naquela cisterna for o dele, ele também passa para a condição de vítima. Agora eu vou falar um pouco para você sobre esse Carlomán, que é o 4º suspeito. A Polícia Civil do Distrito Federal busca pela 4ª pessoa suspeita de participar dessa chacina. Trata-se de Carlomán dos Santos Nogueira, considerado foragido. O homem estaria envolvido no desaparecimento das 10 pessoas e na morte de 5 delas, a cabeleireira Elisamar da Silva, seus 3 filhos pequenos e o sogro, Marcos Antônio Lopes de Oliveira. Carlomán dos Santos Nogueira é o 4º suspeito de envolvimento com o desaparecimento de 10 pessoas da mesma família e está foragido. A polícia chegou à identidade dele por meio das impressões digitais encontradas no cativeiro, onde foram mantidas 4 pessoas sumidas, e também no carro de Gideon Batista, o outro suspeito que está preso. Carlomán é um morador da cidade ocidental e tem passagem pela polícia por receptação qualificada. Com bases em fontes policiais, Carlomán teria o mesmo envolvimento que Horácio, Carlos e Gideon Batista no crime que abalou todo o país. O foragido teria participado do sequestro e dos assassinatos das vítimas. A polícia pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro de Carlomán, denuncie pelo número 197 da Polícia Civil. O sigilo será garantido. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada, ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito, façam seus comentários educadamente e, se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de novos
vídeos. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva para ajudar o canal a progredir mais, ok? Então, me sigam no meu Instagram, @o navegante criminal, tudo junto minúsculo, e até o próximo caso.